Pode entrar o 5º episódio. E hoje a gente vai estar falando do grande. Do Big. Filmes de terror. Estão preparados? A gente chegou longe. Vem tá com a no gente. 5º episódio, a gente chegou longe. Se a gente tá no 5º é porque alguém gosta da gente. É porque você tem muita disponibilidade. Eu quero por ouvir isso o você tá grito assistindo do a gente. estúdio! Só eles. O Prefácio Só Estúdio tá eles. feliz. O Prefácio Estúdio. A gente pode não ter o povo. Mas a gente tem um estúdio. o estúdio. Tá? Então vamos pro nosso tema? Vamos pro tema? Então manda ele aí. Filmes de terror, ou pra quem é mais bilíngue que nem a Mari, Scary Movies, da tradução Filme de terror. Com gritos e sustos. Esse é o tema de hoje do nosso vídeo, começando por um tópico bem importante. Mas eu vou contextualizar pra vocês que eu e o Zé Mara, a gente quer falar sobre filmes de terror há muito tempo. Só que a gente queria falar, vou ser sincera, sobre Pânico. Só que já passou a vibe de Pânico. Então a gente falou, vamos juntar tudo num bolo só e vamos hablar. A gente vai falar da nossa infância, mas só um ponto importante, que quando eu e a Mari a gente vai assistir filme de terror junto, a gente fica de mão dada. Então a infância ainda vive em nós. A gente não superou. No último, A Morte do Demônio, ficou a amiga da Mari, a Mari, eu, meu namorado, os 4, assim, num clã. Ficou uma grande roda de oração. Uma grande seita pra poder se proteger. Eu falei uma roda de oração. Ele falou uma seita. Então, é pra equilibrar. É pra então poder, tudo bem. É pra poder equilibrar. E aí, a pergunta que eu te faço, Mari, é quando você começou a assistir filme de terror, assim, na sua lembrança? O primeirão, o Big, lá atrás. O Old. Assim, minha família sempre assistiu filmes de terror e eu passava pela sala igual um flash, porque eu não gostava nem de ver, que eu sabia que eu sempre tive consciência de classe, de que eu tinha medo. A gente precisa ter isso, consciência de classe. Só que aí, né, depois de muito fugir, eu falava, tá passando Chuck, eu passava longe, sai fora. Gostava muito das minhas bonecas pra estragar elas pra isso. Eu ia ver Toy Story, se eu quisesse ver boneco vivo, eu ia ver Toy Story. E aí, um dia, quando eu me senti grande o suficiente, meu tio tava assistindo Atividade Paranormal, o 1. Deus é pai. Aí eu falei, não, até porque minhas amigas da escola já tinham falado sobre esse filme. Inclusive, eu culpo elas. Sabe por quê? Porque elas, eu assisti. Todas. Aí o meu tio foi assistir, eu falei, vou ver também qual é que é. Vou assistir que eu sou grande, que minhas amigas viram, eu vou ver também. Eu voltei a dormir no quarto dos meus avós, com a porta aberta quando eles não estavam, pra tomar banho só acompanhada. Tá? E de manhã, castigo. Minha avó falou, não assiste o filme, porque você vai ficar com medo. Aí eu, não, relaxa, confia na mãe. Aí o castigo, ela não precisou nem brigar comigo, porque só de ter que, ela levantava muito cedo. E quando ela levantava de manhã, eu não queria mais ficar no quarto sozinha, porque eu tinha medo, então eu acordava cedo. Olha aí, amiga, o filme te educou, né? Nossa, ele trouxe aí toda uma reflexão sobre acordar cedo, com a importância disso pra sua saúde. Entendeu? E o filme que eu não vi, mas sempre me deu medo, até hoje eu não consigo assistir, é O Exorcista. Porque meus tios me fizeram jogar aquele joguinho que você ia... que aparecia na tela do nada. Isso. E foi um pouco traumatizante pra mim. Eles riram pra caramba. Eu não ri. O meu pai tem medo de O Exorcista até hoje. Ele assistiu quando ele era criança no cinema e ele tem medo até hoje desse filme. Mas a minha lembrança com filme de terror, eu era uma criança meio perturbada, né? Não que eu não seja perturbado hoje, mas eu era uma criança perturbada. E aí, eu acho que a minha primeira lembrança com filme de terror foi com o Chuck. Foi com o boneco assassino. Porque eu lembro que eu sonhava que o Chuck matava minha família. Menina, foi um trauma, assim, bem maluco. E aí eu não tinha pais, né? Meus pais, acho que quando eu assistia filme de terror, eles iam embora. Ele sumiu por um Deixa momento. Zé Mário lá. Porque eu assisti Chuck, assisti a Samara. Eu lembro que com 8 anos meu pai me levou numa locadora e a gente saiu de lá com A Órfã. 8 anos. Nesse dia eu dormi com os meus pais felizes. Isso porque A Órfã é, assim, é real, não tem nada de sobrenatural, não tem nada de espírito. Mas me traumatizou big. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Faz. Qual filme de terror que não é terror te dava medo? Uns filmes de terror, assim, real. Um filme de terror que não era terror e me dava medo é Coraline. Esse... Eu tinha medo de Coraline. Esse é o grande. Esse é o big. O maior dos terrores. Gente, horror. Nossa. Sai fora. Pode ver que essa blusa não tem botão. Não tem pra quê. É uns negocinho bem de... Só de dar um clique. Porque botão não dá pra mim mais. Vou ter que ficar devendo o botão. Nunca mais aquele mundo invertido. Coraline inventou o mundo invertido. Stranger Things, Who? Who? Porque
Nossa, assim, Casa Monstro, que também é um... Que também dava medo, era o que eu não ia era falar. tanto. Eu gostava... Cortou minha brisa. Cortou. Cortou. Você gostava? Você tinha medo? Me deve um pastel. Eu vou te dar um pastel. Tá bom. Então, legal. O que você achava de Casa Monstro? Eu achava monstruoso. Eu achava... Qual é o nome do cara lá que eu falei que parece você? Epaminondas. Não. O Magrão. O Magrão. A Mari falou que eu pareço Magrão, eu fiquei um pouco... Vou botar uma foto do Magrão aqui agora. Talvez esse seja o último... Igual o Zé Mário. Talvez esse seja o último episódio do podcast. Então, e a Casa Monstro, os personagens já eram assustadores. Eu ia falar o Magrão. isso. Eu acho que os personagens de A Casa Monstro eram mais assustadores do que a Casa Monstro. E assim, toda uma dinâmica. O velho do Epaminondas, ele era muito assustador. Gente, a babá era assustadora. O namorado do Magrão era assustador. Os policiais eram assustadores. E aí depois, tipo assim, essa brisa da casa ter um coração, dela respirar, dela não gostar de quem invadisse. Não, a lembrança lá da mulher morrendo, gente, é mó Nossa, vibe era do circo, escuridão. não era? Não Ela lembro. caiu num buraco. Ela caiu num buraco, aí o cimento caiu nela. O cimento caiu E aí nela. ela ficou lá... Uma história bizarríssima. Como é que isso é pra criança? Não, é... Que crianças? Que pais? Quem são? Que classificação indicativa é essa? Aonde estão essas crianças? Nossa, Eu traumatizadas. acho Em um que buraco escuro no quarto delas. Eu acho que esses são os dois filmes que mais marcaram a infância no terror. Foi Coraline e Casa Monstro. Eu poderia levantar também a pauta de A Noiva Cadáver. Mas A Noiva Cadáver. não dava tão medo. Mas era um filme bizarrinho pra criança. É que nem o Estranho Mundo de Jack, né? Eu acho que eu conheço pessoas que tinham medo na infância. Eu não tinha, mas eu conheço Não, gente mas que é porque tinha. a Noiva Cadáver tem a música que diz: vai chegar sua vez. A morte virá, não importa o freguês. Você pode até se esconder e rezar, mas do funeral não irá escapar. Então, tipo assim, vamos... A gente vai botar essa música. Por que é pra criança isso? Que criança vai querer ver isso? Não, e eles mostram a história lá da menina que se encantou por um cara e depois esse cara só queria pegar o dinheiro dela, marcou de fugir com ela e matou ela. Ele matou Você vê, ela. né? Quando a mulher que é a rica e não é a pobre, Então, aí tipo matam assim, a coitada, que né? desenhos são? Tim Burton? É do Tim Burton, não é? Sim. Ah, tia. Então, mas esses filmes que a gente falou, tanto os filmes da nossa infância que realmente são de terror, quanto esses Coraline, Casa Monstro, Noiva Cadáver, se tornaram clássicos, né? Clássico. E acho que é esse o próximo tópico pra falar dos clássicos do terror e quais os melhores e os piores clássicos de todos. E vamos hablar. O Então, cancelamento tá vindo a galope. Ele vem. Então vamos lá. Clássicos do terror. O que classifica um filme como um clássico? Zé Mário. E assim você jogou. E pra assim mim. eu joguei pra você. Eu acho que essa pergunta ela é muito curiosa, porque eu acho que as pessoas, quando pensam em clássico, pensam em velho. Então, tipo assim, coisas antigas, filmes antigos, enfim, o clássico pode ser colocado em várias coisas, não só em filme. Mas eu acho que também o clássico é aquilo que marcou uma época. Até porque o antigo pode ser ruim. Exatamente. Então, não é porque é clássico que é bom. Ele pode ser original, pode ser tudo, mas pode não ser bom também. É que nem, por exemplo, Parasita. Parasita é um filme recente, né? Mas que com certeza vai se tornar um clássico, porque marcou a época que a gente tá agora. Então, Parasita Já é um muito bom. clássico. Porque Já- se você falar que vai se tornar, a gente volta ao negócio do precisa ser velho. Então, tem filmes que lançam hoje, estão lançando agora cada vez mais filmes melhores, com reflexões melhores, que estão se tornando clássicos agora, porque estão marcando a época de agora. E a gente vai hablar. A gente vai falar, porque tem filmes do terror que são antigos e são clássicos, e tem filmes novos do terror que são os novos clássicos. Mas vamos E começar. tem filmes que eram clássicos antigamente e são clássicos agora porque eles estão fazendo ainda. Os filmes não pararam de ser feitos, entendeu? Então, era clássico naquela época, tá clássico agora. Porque, como a gente falou, eles, tipo, revolucionaram a forma de fazer filme naquela época, enfim, seja com a tecnologia, seja com o estilo de filme. Então, a gente vai falar agora dos clássicos. Então, vamos lá. Os clássicos antigos. Vamos separar, então, em Aqueles clássicos antigos e os clássicos novos. Isso. Pra fazer um ACDC. Então, Ainda aqui, pode ir. Vai ter que dar uma cortada. Não, ainda é esse. É que você parou, Eu cortei? cortou. Então, pode continuar. Não, você cortou, eu tipo, falo. você só teve um delay e esperou alguma iluminação legal. divina, não sei o que rolou. Eu achei que... Eu falei, um ACDC, aí você, tá bom. E ficou esperando, né? Porque... Então, o primeiro clássico que a gente tem pra falar aqui, O Exorcista, que a Mari até falou que nunca assistiu, que traumatizou a Pob e tudo mais, que eu falei que deu medo pro meu pai. Eu também nunca assisti o clássico do Exorcista, mas eu tô pra assistir, principalmente porque vai lançar o novo esse ano, vai lançar um novo Exorcista. E eu acho que O Exorcista pra aquela época, se eu não me engano,
foi um dos poucos filmes de terror que ganhou Oscar. Então, tipo, ele realmente revolucionou, tanto na maneira de ser feito, quanto na história, botou medo na galera. Tem aquela coisa dos bastidores ser amaldiçoada, a galera morreu. Tem toda uma questão, ficava um padre Você na fala gravação. tão tranquilo sobre isso, né? Você fala tão... Teve uma galera que foi amaldiçoada, uma galera que morreu. Ele fala tão tranquilo. E vale lembrar que a gente tá levando em consideração o olhar da época. Então, tipo assim, o Exorcista é um filme muito antigo. Hoje em dia, se a gente for assistir, a gente já fica, ai, meio bobo. Que qualidade meio, nem dá tanto medo assim. Mas pra época, era o uau, entendeu? Então, na época que ele foi lançado, ele revolucionou. Foi algo completamente novo. Hoje, ele já não pode ser considerado um filme... Nossa! Se lançasse hoje, a galera não ia valorizar tanto quanto naquela época. Mas pra época, ele foi algo marcante. E talvez hoje, isso peque muito em muitos filmes de terror hoje em dia. Que os filmes de terror hoje em dia, eles não estão trazendo nada novo. Que tipo, ai meu Deus, tô apavorada, tô com muito medo. E pra época, aquilo foi algo novo. Aquilo foi algo que deu muito medo. E eu acho que os estilos de filmes hoje, eles estão lançando, às vezes, por exemplo, lança um filme que o estilo é trash. Então ele tem que ser olhado com a visão do trash, com a visão dos filmes antigos. Às vezes é uma referência para os filmes antigos, mas tá lançando agora. Tipo aquele X, o Pearl. O X eu odiei, mas o Pearl... O Pearl é muito bom. O Pearl eu amei e ele é tipo... Ele é isso, sabe? Quer uma história? Filme... Quero. Quer uma história? Pearl não era pra existir. Então... Pearl não era pra existir. Eles gravaram X na época da pandemia. E aí eles tiveram que alugar uma fazenda, fazer um negócio bem isolado, porque eles tinham que ficar isolados das pessoas. E aí eles estavam lá, gravaram X, aí eles, estamos sem nada pra fazer, temos mais uns dias aqui em isolamento, vamos escrever um roteiro? Vamos dar voz pra Pearl agora? E aí eles escreveram um roteiro do nada, tanto que vocês podem ver que o elenco, a casa mesma, tudo mesmo. 2 pessoas. Porque eles gravaram tudo junto. Então, tipo assim, Pearl não tava nos planos. Eles fizeram na hora e deu muito mais certo. E não, foi o melhor e tá pra lançar agora o Maxine, né? Que tá prometendo ser o melhor. Os terrores da A24 Eles estão aí, hein? A galera chegou pra ficar. A galera tá muito fã. Quer falar os outros clássicos? Quero jogar um agora. Psicose. Psicose é do Hitchcock. Inclusive, é o favorito do meu namorado. O filme favorito dele de terror da vida. Eu acho que eu só vi a metade. É aquele da banheira, pra quem não lembra, lá do chuveiro e tal. E, tipo, ele é bem assim... Psicótico. Tem que olhar com o olhar da época mesmo, porque, assim, é um negócio que se lançasse hoje, ninguém ia valorizar, todo mundo ia falar mal. Mas pro cinema daquela época foi, tipo, muito revolucionário. Sim. E aí a gente tem... Vai. Hora do Pesadelo, Exorcismo de Emily Rose, Sexta-feira 13. Sexta-feira 13, inclusive, teve 32, né? Não, Sexta-feira 13 eu acho que já tá no... Sexta-feira 13 teve 47. 1, 2, 3, O Retorno, especial de Natal, entendeu? especial de Halloween. Especial de Páscoa. Teve todos, Sexta-feira 13. A Hora do Pesadelo também, que é do Fred Krueger. Teve vários. Eu acho que tem uns 5. Tem bastante. Tem Inclusive, tem o vilão de Sexta-feira 13 é o Jason e o vilão do Hora do Pesadelo é o Fred Krueger. E, pra quem não lembra, tem um filme que é um crossover, que é Fred versus Jason. Que é uma brisa. Que é um grande surto do terror aí. Mas tem o Sexto Sentido. Lembra do Sexto Sentido? O Sexto Sentido tem o plot. Tem o plot do Sexto Sentido. Eu acho que é isso que pega no Sexto Sentido. Dentro do terror, o Sexto Sentido foi o filme que inventou o plot twist. Plot. É um negócio... Botou a gente... No final a gente ficou... Mas, rapaz... menino. Eita. Não acredito. Fiquei triste, com medo, fiquei tudo. É que nem aquele Os Outros. Já viu Os Outros? Não. É com a Nicole Kidman? Não lembro. Mas Os Outros é um também, menina, que a menina tá na casa com os filhos, acha que tem espírito, no final a gente descobre que ela mesma era o espírito. Eita, olha lá, ó. Olha o spoiler. Olha o spoiler. Mas também o filme é de quando? Eu tinha fita cassete desse lá em casa. Arraste-me para o Inferno. Nossa, esse, você lembra? Esse também envolvia botão. Era uma velhinha, minha filha, que ela ia no cemitério. E aí tinha a questão lá do botão também. Aí depois no fim ela cai no trilho. Esse é bem traumatizante. Desses daqui eu vi poucos, né? Porque agora que eu tô me abrindo pra ver filme de terror, porque eu comentei que eu tinha consciência de classe, que eu tinha medo. Tá aceitando, né, agora. Entendeu? Pânico tá aqui, que Pânico também foi um clássico pra época, que se inspirou em filmes slasher, como Sexta-feira 13, Halloween, que é muito famoso, que a gente também... Acho que a gente não falou. Suspiria. Suspiria é pra quem pensa. Suspiria, inclusive, teve um novo, assim, 2019, 2018. Eu assisti o novo. Gostei bastante. Com o elenco. Com o elenco. A Dakota tá que tá.
A Dakota, aquela Tá a anciã a do Mia Doutor... Goth tá nesse filme. A Mia Goth tá no Suspiria? Eu não lembro Tá dela. em Suspiria. Mas tá a anciã do Doutor Estranho. Ela tá, não tá? Como que é o nome Produção, da anciã? alguém sabe se a Mia Goth tá em Suspiria? Do novo. E como Mas é o se não nome- me engano, tá. E como é o nome da anciã do Doutor Estranho lá? Eu tava vendo todos esses juntos com os outros. Eu vi na época que eu vi X. Então, não, eu acho que eu tenho certeza que a Mia Goth tá no novo Suspiria. O Iluminado, que a gente não falou. O Iluminado é muito bom. Eu amo o Iluminado, Tá, inclusive. olha lá, ó, tá. produção A Mia confirmou. Goth tá. A Mia Goth tá. Eu não Falei. lembro dela no Então, olha isso. Olha como esperar algo ruim desse filme. E a- Mas é um filme longo e Não um pouco pensativo, meio maluco, não é. cansativo. Tem que ter disposição pra assistir Suspiria. Acho que Suspiria você tem que estar com a cabeça bem aberta pra... E ainda tudo que o assim filme você vai ficar, what? Porque o filme entrega cada coisa. O Você filme não vai ele estar preparado. enlouquece. Carrie a Estranha. Esse é estranho. Esse que e teve 32 também. Ah, teve. Remake. É teve- tipo a Cinderela. Foram fazendo várias versões da Carrie, uma atrás da outra, com várias atrizes, vários cenários, vários tudo. Com aquela menina da Quinta Onda. O dela foi bem ruim. Nossa. Ela foi bem traumatizante. A gente tem que hablar. E agora a gente pode pulsar pros novos clássicos. Os clássicos atuais. Quer falar o primeiro? Quero falar que esse é um dos bigs das Esse é um dos franquias maiores. de terror hoje em dia. A produção chuta? Um dos maiores clássicos atuais do terror. Vamos lá. Vamos lá. Tempo na tela. Não. Legal. Invocação do Mal. Esse Aí é... agora eles fazem. Sim, é agora. Agora não vale mais. Invocação do Mal vem revolucionando, assim, dentro do gênero terror sobrenatural, porque já tem 3 filmes, vai lançar o 4º, e foram lançando filmes spin-offs desse universo do Invocação do Sim. Mal, né? O Invocação do Mal criou um universo que não era uma coisa muito conhecida dentro do terror. Annabelle, se não me engano. Annabelle, a Freira. ia ter o Homem Torto, mas aí cancelaram. Até porque o Homem Torto que apareceu em Invocação do Mal já Era não uma é muita coisa. Eu tinha mais... Faleci Eita. aqui. Tá torto? Eu tinha mais medo da sombra do Homem Torto que aparecia primeiro no filme Do que do Homem ele Torto. depois, que Parece uma depois piada. era Vamos ter tosco. que concordar que parece uma Se eu piada. não me engano, a Maldição da Chorona também faz parte desse universo de Invocação do Mal, mas também foi meio flop, eu não gostei Ai, muito. foi horrível, vamos ser sinceros. Hereditário. Não, esse Esse tem fãs e tem haters. Tem gente que... É um filme muito 880. Ou você vai amar Hereditário, ou você vai odiar. Não conheci ninguém que assistiu e falou... eu acho que é bem difícil, porque Hereditário é um terror mais psicológico, né? Só que, gente, é bem, bem traumatizante. Tem silêncios no filme muito grande e cenas muito tensas, assim. É um filme bem, bem absurdo. Eu acho bem chocante. Jogos Mortais. Outro que já tá fazendo, né? Esse já que tá já tá fazendo. fazendo uma... A galera não cansa de falar, uma- de fazer filme de Jogos Mortais. E eu posso parecer meio perturbado, mas eu acho Jogos Mortais comédia. Porque Você é perturbado, eu então. dou... Ah, não, pelo amor de Deus, não dá. Lembra quando eu comentei que eu passava correndo pela sala quando eles estavam vendo filme de terror? A única cena que eu assisti... É porque eu assisti o primeiro esses dias. Mas de um dos outros que eu assisti, a única cena foi porque eu estava passando correndo pela sala. É a que... Não sei se era uma menina ou um menino, ela tava com um capacete, o capacete ia explodir se ela não pegasse a chave, e a chave tava dentro do namorado dela. Ah, legal. Não, Bacana. Você Não, gostou? Jogos Mortais é bem nojento, mas tem umas cenas muito toscas que com certeza dá pra você dar muita risada. Se Trash. você der uma chance, Trash. você vai dar risada, pode acreditar. Pode acreditar. Pode acreditar. Então vamos lá. Chuck! Chuck, gente. Que é um dos filmes- Eu preciso confessar que eu amo Chuck. Não. Quando eu comecei a assistir. E assim, os primeiros filmes do Chuck, até o meu pai fala que eles realmente são mais assustadores, que na verdade não chamava nem Chuck, né? Era chamado de brinquedo assassino, boneco assassino. Boneco assassino. E aí depois começaram com essa palhaçada de A Noiva do Chuck, o filho do Chuck, aí foi um surto maluco. Então, só que aí eu acho que, tipo assim, quando chega em A Noiva do Chuck, o filho do Chuck, vira mais humor do que terror. É. E volta a ser terror, eu acho que no culto de Chuck, É, a maldição o do que Chuck tem tem também. a cadeirante. A Maldição do Chuck, aí depois tem o culto de Chuck e acho que E tem aí mais um. volta a ser terror. Menos aquele Buddy. Um Chuck que fizeram um Buddy. Esse aí a gente vai dar uma atenção. É um Chuck novo. Ixi. Ai, é aquele que teve o pôster. Foi na época que estavam lançando Toy Story 4. 4. E aí tem um pôster do
fizeram um pôster bem bonitinho do Woody. Aí depois Chuck foi lá e fez um pôster da perna do Woody meio assim, uma pegadinha com sangue, como se o Chuck tivesse matado o Woody. Você não viu isso? Não lembro. Nossa, icônico. Gente, eu vou passar aqui pra vocês os dois posters. O do Woody e o do Chuck, depois de ter dado um come no Woody. Mas o Chuck, ele foi tão valorizado que fizeram a série agora. E eu não sei se você deu uma chance pra série. Eu dei. Mas a série é muito boa. A segunda temporada, não. Mas Cara, a primeira é ícone. Eu acho a primeira melhor também. Mas eu vi a galera falando mal. Eu vi uma galera falando bem, uma galera falando mal. Mas, tipo, Eu não falo gostei. mal, eu digo que, tipo assim, a primeira foi uou! E aí quando chegou na segunda, eles Mas teve umas coisas não muito entregaram surpreendentes na segunda que eu gostei. Eu acho que eles podem recuperar e fazer uma terceira muito melhor. boa. Porque o elenco é muito bom e a história é muito boa. Principalmente porque eles trouxeram atores do passado, a história do passado. O Andy. O Andy. E é legal que o nome dele é Andy. Ai, E que se- saco. Se você nunca viu nenhum filme do Chuck, você pode ver a série tranquilamente que você vai entender tudo. Tudo. E os últimos aqui, Que é a continuação meio que a gente já tinha comentado, que era a Freira, Annabelle, Annabelle. que são clássicos junto, por estar vindo junto com Invocação do Mal, porque virou, tipo, Sim. filmes da Marvel. Você tem que ver na ordem cronológica e pega e vai ver tal, e vai ver tal, e depois todos juntos viram uma festa do caqui. e aí lança um depois que, na verdade, na É, ordem tá lá antes. atrás do primeiro que lançou. E fica um babadeiro assim. E aí já vem Sobrenatural, que já tá aí também abrindo aí os Jogos As Mortais. portas. Tá fazendo 500 filmes. O último que não foi tão bom, inclusive, a gente Não pode mentir. não dá pra mentir que não foi tão bom. E eu tava botando muita expectativa porque era uma continuação direta do 2. E Sobrenatural também eu acho que é uma das maiores franquias do terror. É realmente O muito 1 bom. é um babado. O 1 e o 2 é um babado. É um babado. O 3 e o 4 já ficou... Já vê? Mas... E aí a gente entra no grande. No bicho. Jordan Peele. Jordan Peele. Nós e Corra. Eu acho que Corra... Vou dizer que Corra me deu mais medo porque eu entendi, porque eu sou preta, entendeu? É um negócio que pegou diretamente em mim. Sim. E Nós, eu tive medo, mas eu não sei do que eu tive medo, porque eu não entendi o filme. Preciso Eu ser gosto sincera. muito de Nós. Eu acho que é o meu favorito. E aquele Não Olhe, eu achei bem... Não bem é terror. ruim, bem não ruim. é terror. Mas Corre Nós, eu lembro que Corre eu assisti no cinema e me deu crise de ansiedade, porque... Tipo assim, não pela Nós, temática, eu óbvio, assisti mas... no Shell Open Air, o cinema ao ar Nossa. livre. E aí eu tava assistindo, eu fiquei, menina, que loucura. Aí eu cheguei em casa com medo. Eu virei pro meu tio e falei, eu assisti Nós hoje e eu tô com medo. Ele, você tá com medo do quê? Eu falei, não sei. É isso que me apavorava. Que eu tava com medo, mas eu não sabia exatamente do quê. Eu só estava com medo. Eu fiquei impressionada. Não, o Jordan Peele, ele pega bem no seu psicológico mesmo. Candyman. Candyman que teve também, Candyman. eu gostei bastante. O antigo também eu acho muito bom. E o o novo do Jordan dele Peele, também babadeiro, é um babadeiro. negócio. A gente assistiu no cinema A gente juntos. assistiu no cinema. Ai, como a gente... A gente não falou tanto de... A gente não falou, acho que, de muitos filmes ruins aqui, mas assim, gosto é que nem... Né? Cada Então, um tem o seu. mas E agora- alguns são sujos. Agora a gente vai falar dos filmes ruins mesmo. Mesmo. E a gente vai fazer uma coisa com esses filmes que eu nem sei se a gente tá preparado. A gente... Vamos trazer os filmes ruins. Traz os filmes ruins. Eu e o Zé Mário, a gente listou alguns filmes de terror que a gente acha ruim na nossa humildíssima opinião. Você não é obrigado a concordar, mas se você não concordar, a sua opinião é ruim. Já trato assim. Eu até respeito, mas Eu até- acho burra. Mas A a sua- respeito da sua opinião, o seu posicionamento, mas eu acho um posicionamento burro. E a gente vai fazer uma brincadeira com esses filmes. Quer game- contar? Um dia a gente tava vendo quais filmes a gente ia colocar nessa lista de filmes ruins e do nada a gente tava renomeando esses filmes de terror. Como que eles deveriam ter sido chamados pra poder não criar uma expectativa, não dar uma animação pra pessoa. Quer falar primeiro? Vou falar. O Boneco do Mal. Esse filme é aquele filme que nos 10 últimos minutos você gosta. Mas só nos 10 últimos minutos, porque no filme inteiro... O filme inteiro. Na verdade, eu acho que eu diria o contrário. Eu ia falar que o filme, ele me envolveu. Eu fiquei pensando, tipo, meu Deus, que espírito é esse? Que babado fortíssimo está rolando. Aí, quando deu os 10 últimos minutos, eu falei, é isso? E quis ir embora. Sabe aquele filme A Mulher na Janela? Esse filme deveria chamar O Homem na Parede. O Homem no Forro. O O Homem do Forro. Lembrando que esse vídeo, agora que a gente tá avisando, né? Ele é com muitos spoilers. Com muitos spoilers. Mas aí já era pra você ter visto. É um- Porque nada se trata, se você não viu o filme, e não recomendo que veja, a gente sempre acha que é um boneco, né? Uma coisa assim da possessão, da maldição. No fim, é só um homem que mora no forro da parede. E controla o boneco se movendo dentro da casa. Ele sai do forro, aí ele pega o boneco, mexe, aí ele volta pro forro.
Aí depois ele sai do forro, mexe o boneco e volta pro forro. É ridículo isso. Agora eu vou lançar um. Então não sei se tô pronta. Babadook. Nossa. Pra mim o nome deveria ser Meus Pais Não Compraram 1001 Histórias da Disney. Aquele livro que tem 1001 histórias pra dormir da Disney. Babadook devia chamar Não Sei O Que Fazer. Vou criar qualquer coisa. Babadook é a má criação. Tô sem videogame em casa. Do videogame, cara. Vou fazer um filme. A falta do PlayStation. Não, eu tenho um bom. Como o Yuji me deixou. Porque ele não deu PlayStation. É eu após o Yuji. É isso, filme. Ô, filme. Quer falar o próximo? Esse é ruim. Batem a porta. Batem a porta devia chamar Testemunhas de Jeová. Batem a porta é o filme Deveria que se lançou... chamar Você Tem Um Minutinho? Batem a porta, pra quem não viu, lançou esse ano. E é um filme que tem o Rupert Grint, que é o Rony de Harry Potter. Tem o Jonathan Groff. Se enfiou em cada E aí, buraco. se você vai assistir pelo Rony, não assista. Não assista. Não vai ver Harry Potter de novo. Se você for assistir, não assista. A dica é essa. Porque no fim do filme você descobre que é uma coisa assim, é bíblico, mas é um surto. E eles fazem você acreditar uma hora que é bíblico, outra hora que não é bíblico. Eles ficam isso. É verdade? É mentira? É verdade? É mentira? E eles querem que você chegue a uma conclusão na sua cabeça. Eu não quero chegar a uma conclusão na minha cabeça. Eu achei uma piada. Hein? Eu achei um grande surto. Eu não acredito que eu acordei 10 Não, horas da esse manhã daqui pra ir assistir esse é. filme. Esse próximo é podre. Eu já tenho até um nome pra ele. Esse próximo é podre. Fala. Vocês querem? A produção tá animada? Produção, quero ver o grito da produção. Centopeia humana. Esse daí deveria chamar Que Nojeira. Porque você já Ô, imaginou. nojo. Ô, nojo. Não, o nome deveria ser. Ô, nojeira, pode me tirando. O cara costura um corpo no corpo de outra pessoa. E é tipo assim, a cara fica na bunda. Aí, Isso. entendeu? Que nojeira. Que nojeira. Eu peidei na mão e cheirei com a boca. E sem escolha. Sem oportunidade Sem de escolher. oportunidade. Gente, horrível. Ô, nojeira, pode me tirando. O próximo, eu lembro que a O Mari que próximo. falou foi Gêmeo Maligno. Gente, Gêmeo Maligno, o nome do filme deveria ser Falta de Terapia. Mas tem um aqui, que é o último, que é Boa Noite, Mamãe. Horrível. Esse deveria Parecido. Não, esse deveria chamar Boa Noite. Esse Que é o que deveria você chamar- fala e vai dormir. Se você Boa for- noite. Se for assistir, é Boa Noite, nem Que é a mesma premissa. que é uma premissa. De imaginar coisas. É um surto tão ruim, que ainda quando o surto é bom, você ainda dá uma chance. Mas é um surto tão ruim, mas tão ruim. Eu não sei explicar. É podre. Mas não é esse. Não é esse que é com a Jennifer Lawrence, é? Não, Qual é o que a Jennifer Não. Lawrence faz de terror? não Não tem lembro. um que é com ela? Não vou lembrar A agora pra gente te vai contar. lançar aí depois. Eu quero falar de um agora. Então fala. Corrente do Mal. Vocês já viram Corrente do Mal? Nem precisa. Nem precisa. Corrente do Mal deveria se chamar o preço mais caro que você vai pagar no OnlyFans. Nossa. E ainda vai ser ruim. Corrente do Mal deveria ser IST do demônio. É uma galera que pega uma maldição e aí pra você deixar de ter essa maldição, você precisa transar com outra pessoa. E aí você passa a maldição pra outra pessoa. Só Isso. É o isso. filme inteiro. É o filme inteiro essa de, eu tô com a maldição, eu vou lá e transo com outra pessoa pra passar essa maldição pra essa pessoa. Aí essa pessoa vai lá e transa com outra. E é isso. É uma corrente de transa. É uma... Do É mal. um bacanal É um... do mal. Por isso que é ruim, entendeu? É ruim. Vamos lá, a gente colocou aqui como quem não quer nada. Anaconda. Anaconda e piranha. E piranha. Esse deveria se chamar, sei lá, procurando O primeiro Nemo. anaconda ainda parece uma cobra. É. O segundo já parece um robô. Já é mecânico, já tá esquisito. Não, e as piranhas que... Vai, demonstra pra gente como é que é a piranha. Elas vêm andando assim, ó, você, Elas você vêm. não vê a cara da piranha. Não. Elas mexem tão rápido na água. É tipo a gente quando enfia a cara na água e tá salgada, a gente fica... As piranhas tá desse jeito. Horrível, podre. Bom, com isso, a gente vê que os filmes, com os lançamentos dos filmes, tanto da época lá, do clássico, dos passados, dos Dos antepassados. dos antepassados pra hoje, os filmes evoluíram muito e criaram subgêneros do terror. E esse é o nosso próximo tópico. Começando esse tópico te perguntando, qual é o seu gênero favorito do terror? Você sabe escolher o seu gênero favorito? Sabe qual é? Conta pra gente. Trash. Trash é o seu fave.
É, não lembro de outro. Ah, legal. Não, bacana. Aí eu chutei o primeiro que eu O meu lembrei. favorito é Slasher, inclusive estou aqui divulgando então o King. É Slasher? É. É Slasher, Que, então. que eu gosto de Pânico, entendeu? Ah, não. Nós somos fãs de Pânico, inclusive também enaltecendo aqui, né? Mas eu acho que o gênero do terror, eu acho que muitos gêneros de filmes, mas principalmente o gênero do terror, ao longo da história, ele foi criando vários subgêneros de terror que a galera não conhece e é assim, é uma loucura. Por exemplo, eu achei até que Pânico fosse trash, porque o sangue, as mortes, eu falei, trash. Mas já vi aí que é slasher. É o gênero slasher, que geralmente é esse gênero tipo assassino, ou às vezes tem em fazenda. Mas se bem que X é um filme mais trash do que slasher, porque tem toda aquela questão lá da velhinha, né, e tal. Então e slasher geralmente é quando tem um assassino por trás. Então, Sexta-feira 13... Scooby-Doo. Scooby-Doo é bem slasher. Sexta-feira 13 é slasher, Hora do Pesadelo com Freddy Krueger, Halloween. São filmes slashers por ter um assassino por trás. Então com certeza é o meu favorito. É o assassino que, tipo, comanda a história, né? A gente não vê através da visão Não. Espírito, não. Mas tem muitos gêneros de terror que eu acho que muita gente não conhece o tanto que tem. Não, você pode conhecer o gênero, mas acho que você não conhece a quantidade que tem. E a Mari vai começar a falar pra gente. O primeiro que a gente... Vou pular os dois que a gente já falou, que foi Trash. Trash, quer dar uma explicaçãozinha básica do Trash? É tipo uns Jogos Mortais. O Trash, ele geralmente tem aquela pegada mais ruim, entre aspas. Ele é tipo Psicose. Psicose é um filme bem trash, porque aquela cena... Terrifier, porque aquela cena, por exemplo, do banheiro de Psicose é tipo a mão assim, sabe? Um jeito bem ruim, meio slow. Então, tipo, trash tem essa... Porque a tradução de trash é lixo em inglês. Então é justamente pra ser uma coisa ruim, só que com uma história boa, às vezes. Pra quem conseguiu ver Terrifier, o 2 que teve, por exemplo, que ele tá matando a mulher lá no quarto, a mulher já tá morta, ele tá rasgando a cara dela, acabando. Então fica um negócio muito forçado. E os filmes de terror, eles acabam pegando muitas vezes mais de um gênero. Então, por exemplo, Terrifier, que a Mari falou, ele é trash e ele é gore ao mesmo tempo. Então, gore é outra subgênero do terror, que é tipo, gore é quando tem muita violência, muito sangue, muita tripa pra fora. Essas coisas, geralmente o filme é gore. Quando é um filme trash, vai ter bastante sangue, isso, mas o gore é aquele negócio que você se sente altamente desconfortável. É muito ruim de ver, você já começa a sentir dor, passar mal. Enjoo, essas coisas. Causa, isso. E ele tem a intenção justamente de fazer isso com a pessoa. Então, assim, vá se você tiver estômago pra assistir. E aí tem Sobrenatural, que a gente falou dos espíritos, né? Invocação do Mal, a própria franquia do Sobrenatural, né? Possessão demoníaca. A Entidade. Nossa, Isso. Esse daí, inclusive, a gente não falou lá atrás, mas ele é babado. A Entidade é uma babado. loucura. É um negócio então, louco. já trazemos os sobrenaturais. Pode falar. Monstros, que é quando geralmente envolve Frankenstein, ou vampiro, ou essas coisas mais... Uma coisa mais folclore, uma caricata. Coisa mais caricata, geralmente são esses dos monstros. E aí tem o found footage, que eu até pesquisei e esqueci. Então vamos relembrar? Vamos relembrar? Vamos dar um Google? Vamos dar um Google. Então dá. Found, eles explicaram que o found é encontrada e o footage é uma gravação. Isso. Então são filmes, tipo assim, que se passam por documentários, exatamente como A Bruxa de Blair. Que é um filme que é como se estivesse a pessoa gravando, entendeu? Estamos gravando isso daqui, ó. Que nem a Atividade Paranormal, que eles colocam tem câmera na casa, então a câmera da casa que grava as coisas. Ou A Bruxa de Blair, que os próprios jovens gravam as coisas que eles estão vivendo ao vivo. Então tem esse gênero. E como a gente já falou, os filmes de terror podem ter mais de um gênero ao mesmo tempo. Então acho que é isso que acaba confundindo a galera. Tipo aquele também, um found footage conhecido, é aquele do Skype que eu falei pra você. Inimigo, não lembro. Mas é aquele que se passa no Skype, que tá todo mundo numa chamada de vídeo, e aí entra um sobrenatural em chamada com eles. E o filme todo tá sendo passado na tela de um computador. Então tá sendo uma gravação da gravação. Então, tipo, esse é muito louco. Esse, tipo, é found footage e ao mesmo tempo é sobrenatural. Então, os filmes vão misturando os gêneros e criando cada vez mais subgêneros. Eu, pelo menos, acho isso muito legal, porque eu sou muito fã de terror, assim. Então, acho que é muito interessante, mas acaba confundindo a galera quando vai discutir sobre essas questões. Mas agora a gente já deu uma pequena aula meio confusa, mas enriquecedora.
E coloca aí, inclusive, qual é o seu gênero favorito do terror, o seu subgênero, o seu filme bom, o seu filme ruim. Aproveita pra curtir o vídeo, né? Porque a gente tá Dá uma precisando. comentada. Mostra pro YouTube que você gosta. Compartilha. E a E gente se falou- inscreve. A gente falou que os filmes de terror têm muitos subgêneros, mas eles também têm muitas características que criam esses subgêneros e fazem eles ser bons ou ruins. E agora a gente vai falar as melhores características. Então, bora lá. A gente vai falar agora sobre quais são as melhores características pra fazer um bom filme de terror, um filme de terror ruim. A gente entende? Tem alguma propriedade disso? Não. Mas a gente vai abar porque é isso que a gente gosta de fazer. E aí eu pergunto pra Mari, o que um filme de terror tem que ter pra te conquistar? Independente do gênero. Acho que não pra me conquistar, mas pra me dar medo. O filme de terror, eu acho que pra mim a principal característica é o suspense. Eu fico muito envolvida quando ele deixa a gente tipo assim, o que será que tá acontecendo? Quando ele me entrega migalhas da informação e me deixa apreensiva. Eu acho que isso me prende. Pode ser sobrenatural, found footage, não sei falar. Ou qualquer tipo de filme de terror. Se ele me deixar meio apreensiva pra tentar saber o que vai acontecer, isso pra mim é um diferencial. É, porque a gente fez tipo um checklist que eu vou falar aqui pra vocês só pra gente jogar e depois a gente relacionar todos eles, porque a gente falou sobre tensão, suspense, atmosfera, sustos, inovações, tipo de gravação e a trilha sonora do filme. Pra contextualizar, por exemplo, eu tenho susto com qualquer coisa, mas filmes jump scare só pra mim, aquele filme que é um jump scare atrás do outro, eu vou me assustar em todos? Vou, mas eu não fico envolvida, eu acho super passado, entendeu? Pra mim não é um diferencial, então eu acho que eu sinto mais medo quando ele me deixa apreensiva do que tenso. ficar me assustando toda hora, porque aí eu nem vou assistir o filme direito, que eu vou ficar o tempo todo assim, ó, de olho fechado. Eu acho que os filmes que são de terror psicológico, eles criam essa tensão e essa atmosfera Isso. muito bem. Tipo, Claro, quando... Nós, que eu falei que eu Tipo, fiquei com Nós. medo e não sei do quê. Corra também é um terror psicológico, Hereditário que a gente falou. São filmes que criam uma atmosfera e uma tensão que você fica ali o tempo todo assim, sem se mover, porque você não sabe o que vai acontecer. E filmes que tem muito jumpscare, eles ficam tão preocupados em só assustar a gente, e aí você fica tipo assim, legal, levei vários sustos. Mas e a tipo, história? E a história? Eles são tipo vazios, não tem nada. E muitas vezes a trilha sonora ajuda muito, né? Porque às vezes tem aqueles sonzinhos, tipo, o filme pode não ter música nenhuma, mas tem aqueles sonzinhos que eles criam toda a atmosfera do filme e não fica muito óbvio. Eu amo quando não é muito óbvio, porque às vezes tem jumpscares, tem tensões que são muito óbvias, mas a trilha sonora faz não ficar tão óbvio. Sim, Eu acho isso muito legal. resumiu bem. E inovações. É uma coisa muito, muito legal de falar dos filmes de terror, porque às vezes os filmes de terror pegam referências de filmes antigos ou até de filmes novos, mas criam inovações de como fazer o terror. Tipo isso de inovar no jumpscare. Eu acho que o último Sobrenatural teve muito isso. Ele foi um filme ruim, mas ele teve isso. Tipo, a gente esperava que o jumpscare era no momento e na verdade ele era em outro. E aí Isso- vinha o susto. Isso era bom, mas de qualquer jeito o roteiro em si não era tão bom. E acho que o roteiro conta muito. Como inovar Tem que ser um conjunto, não pode É. lembrar mais de um lado e esquecer do outro. E, tipo, tem que ter o desenvolvimento dos personagens, né? Não basta só desenvolver o mal, o terror, o demônio ou o assassino, o que for. Tem que ter um desenvolvimento dos personagens, do porquê tem aquilo, do porquê eles estão sendo perseguidos. Entendeu? Tem que criar toda uma atmosfera realmente boa pro filme. Yes. E eu acho que essa falta de desenvolvimento, muitas vezes, é o que impede o quê? Dos filmes de terror serem premiados. Ai, Então, a gente vai falar sobre o terror no Oscar. A gente vai falar sobre terror no Oscar, mas na verdade é terror do Oscar. Do né? Oscar. Porque o Oscar tem medo dos filmes de terror. nossa. Se tem uma coisa que o Oscar tem medo, é dos filmes de terror. Gostaria de relembrar a tristeza que foi Mia Goth não ter recebido nenhuma indicação ao Oscar pela atuação dela, tanto em X, tanto em Pearl, que foi, assim, incrível. Absurda. Mas por se tratar de um filme de terror, Nenhuma nem surpresa. senti o cheiro. Nenhuma surpresa, porque é que nem filme de comédia, né? Filme de comédia também raramente tem um lugarzinho no Oscar. E por falar na Mia Goth, que é um bom ponto que precisa ser falado, gente, a Mia Goth foi um absurdo. Aquele monólogo dela em Pearl, que ela fica, tipo, sei lá, 10 Sem minutos. cortes. Ela fica, Sem cortes. Acho que é 10 minutos falando com a menina, tipo, o monólogo dela, a câmera só fica nela e sem cortes ela... Ela foi embora. Ela pegou um ônibus e foi. Aquilo que é assustador. Ela passou lá na Marginal, seguiu reto, E menina, foi embora. e Ela apareceu lá no Macapá.
Eu acho que seja pela complexidade da narração, pelos gostos da academia, o fato de não agradar todo mundo, porque eu acho que os filmes de terror têm um público e uma geração de fãs muito fechada, um nicho bem, bem específico, acaba não indo pro Oscar. Então, porque, por exemplo, a gente colocou aqui que apenas 2 filmes de terror até hoje foram indicados pro Oscar. Um deles a gente já comentou, que foi O Exorcista, que teve 10 indicações e 2 prêmios. Só que, vamos relembrar, pro contexto da época, O Exorcista revolucionou, foi um super marco. E hoje em dia os filmes de terror estão muito similares. Não acho que tenha nenhum que a gente olhe e fala, meu Deus, inovação, conceito, além dos que, pra mim, os do Jordan Peele deu uma inovada, assim, no terror. Acho que os Jordan Peele mereciam pelo menos indicações dos atores. Sim. Porque acho que a galera parece que tipo, tem um preconceito muito grande dentro dos filmes de terror, que tipo, a gente não pode olhar pra atuação dos atores, só que os atores arrasam muito. Então, sim, tipo... e se for parar pra pensar pra um pensamento que eles tinham da época, ok, mas hoje em dia eu acho que já não cabe mais continuar pensando dessa forma, até porque ainda é atuação e boas atuações. Sim, tem que ser levado em consideração. Eu acho que tem uma questão comercial muito grande também, porque, sei lá, os filmes de terror, eles não podem ser tão divulgados quanto os outros filmes que estão ali sendo avaliados pela academia, porque tem essa questão de idade ou algo do tipo, que eles não podem ter esse marketing tão grande quanto os outros filmes. E aí a academia é chata, não manda os filmes pro Oscar. E o outro filme que ganhou o Oscar foi O Silêncio dos Inocentes, que teve 7 indicações, mas ganhou 5. 5 prêmios. E pra aquela época também. Só o fato de o filme ser indicado pro Oscar já é, assim, uma revolução dentro da Imagina academia. ganhar 5 prêmios. Mas hoje em dia, tipo, os filmes basicamente não são indicados pro Oscar e eu acho meio absurdo. Tudo bem que a gente não vê tantas produções inovadoras e revolucionárias, mas ainda assim mereciam indicações, Isso. mesmo Roteiros, talvez não, mas como a gente mencionou, atuação... mixagem de som, o que for. Que fosse. Eu acho a atuação da Mia Goth não ter sido cogitada. É um grande machismo. É uma grande vergonha. Uma grande vergonha. Se você da academia. É da academia e tá vendo esse vídeo, com certeza não tá, saiba que você é a vergonha da profissão. Então. E eu não sei, você acha que isso vai mudar daqui a um tempo? Tem essa chance de mudar dos filmes de terror? Eu acho que sim, porque os filmes de terror hoje em dia eles estão tendo mais voz, mais público. Eles estão alcançando mais pessoas, porque a divulgação hoje em dia, se eles não vão divulgar, a boca divulga. Então, não tem como eles segurarem essa situação por mais um tempo, porque a Mia Goth deu burburinho já da última vez. Eu acho que se os filmes não se levarem pro Oscar, o povo vai levar os filmes pro Oscar e eles vão ter que engolir a gente. E é isso, a voz do povo já diziam que era a voz de Deus, né? Olha aí. Então vão levar a gente até o Oscar. A gente aqui, que isso aqui também é um terror. Isso daqui, esse podcast tá nos 10 piores filmes de terror. Então, assim, se inscreve novamente, curte a gente, comenta seu filme de terror preferido. What's your favorite scary movie? E qual filme de terror ou atuação você acha que deveria ter ido pro Oscar e não foi? Se você assistiu os clássicos, se você não assistiu, qual era do filme de terror da sua infância que era bom, que você gostava? Se o Zé Mário não parece magrão, comenta aí se ele não parece magrão. Eu espero que não. Eu tô mais pra Pennywise. Acho que eu tô mais... Não, magrão. Acho que eu tô mais pra Pennywise. O magrão. E It a gente não falou, inclusive. Eu amo It. Só pra deixar claro bom. aqui. Uou! Não, é bom. Mas me deu crise de ansiedade. E é isso. Então... Até a próxima. Pode entrar oração essa noite, pelo amor de Deus. Que bênção. Eita. Beijo. Tchau, gente.